Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santo Estevão, diácono e protomártir, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ser levados aos governadores e aos reis por causa de Jesus. Esta é a primeira afirmação dele, falando para os apóstolos. O detalhe: ser levado diante de governadores e de reis. Aparentemente são aqueles que são pessoas de bem, que são as pessoas que governam, que estão à frente do povo. O que significa que ser levado diante deles é sinal de uma interpretação de que estes levados são transgressores. Há uma coisa muito importante nesta afirmação de Jesus. Significa que alguma vez pode existir verdadeiramente um conflito entre a ordem estabelecida, entre os governos e as testemunhas de Jesus Cristo. Significa que não necessariamente o cristão deverá sempre obedecer às autoridades constituídas. Se fosse assim, Jesus não teria sido morto, porque, na verdade, ele foi levado diante de um julgamento no qual as autoridades constituídas, dentre as quais as principais eram as autoridades religiosas, o levaram para ser julgado, para ser acusado e julgado. Eles não foram levados pelo povo diante das autoridades. Poderia ter sido. Ele não foi levado pelo povo, mas foi levado pelas próprias autoridades. No livro dos Atos dos Apóstolos, certa vez, quando os apóstolos foram presos, João e Pedro, depois de serem açoitados e sendo interrogados, então, perguntaram a eles: nós não tínhamos proibido vocês de falar em nome desse Jesus? E, no entanto, vocês encheram a cidade com a pregação? Então Pedro respondeu: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É claro que isso aqui requer muito critério, muito discernimento. Mas é bom a gente saber que nem sempre, para dar testemunho, verdadeiro testemunho, nem sempre o cristão vai andar conforme a direção da correnteza. Muitas vezes ele terá que se opor à correnteza, ir contra a corrente. Depois, eles então recebem a orientação de Jesus de que não devem se preocupar com a forma nem com o que devem dizer, porque não serão eles a falar.
Então aqui há alguma coisa de conteúdo de fé. Trata-se de ter a inspiração para dizer as coisas certas, testemunhar o nome de Jesus na verdade, mais do que a gente se preparar e raciocinar e conjecturar com boa lógica, é, na verdade, se dispor a ser porta-voz de Deus, deixar o Espírito Santo falar, seguir as inspirações. É um conteúdo de fé. Quem não tem fé não consegue fazer isso. Mas significa estar desarmado, armado apenas da sua própria fé, armado apenas da confiança em Deus. Saber que Deus mesmo tem a força, e porque Deus é a verdade, o grande argumento que nós temos é a sinceridade, é a verdade no sentido não de ter o conhecimento, de ser dono do conhecimento, mas a verdade no sentido de ser sincero, de ser honesto, de dizer o que é, de não inventar. Essa é uma condição para que Deus fale através de nós. E por fim, um alerta e também uma exortação muito firme. O alerta: vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Não é necessariamente questão de ser odiado por todos. Se nós estivermos lutando contra a corrente, é claro que a maioria não vai nos querer bem. Se for o caso de uma verdadeira transgressão, normalmente a gente é amado por alguns, odiado por outros, e outros são indiferentes à nossa presença. Mas o que é importante é a gente saber que nós buscamos agradar a Deus, e isso talvez nem sempre agrade aos homens, nem sempre agrade às pessoas. Este é um primeiro alerta de Jesus, estar prontos para isso. Eu tenho muito medo e muita preocupação de uma igreja que pretende ser unanimidade, ou que vai seguindo a corrente, vai atrás dos modismos, vai atrás das famas, vai atrás das projeções e das mídias, achando que essa é a garantia de que a gente é bem-sucedido como cristão. Nada contra a pastoral na comunicação. Pelo contrário, tanto que estou aqui fazendo uso de um meio de comunicação extraordinário, maravilhoso. Mas eu não posso pôr minha confiança nisso. Eu não posso achar que porque fiz um vídeo e um monte de gente comentou que gostou, está tudo bem, quer dizer que eu estou tendo sucesso. Se eu estiver traindo a palavra de Deus, isso não é sucesso. Isso é fama pessoal. Então, esse raciocínio deve nos acompanhar. Não devemos estar amarrados ao sucesso deste mundo. Pode acontecer, mesmo a fama. Existem pessoas, cristãos, tanto leigos quanto padres, que fazem um trabalho extraordinário, maravilhoso, nos meios de comunicação. Põem seu talento a serviço do reino de Deus, mas devem fazê-lo com critério. Se abandonarem o verdadeiro foco de suas vidas, acabam se perdendo no mundo e não sendo fermento na massa no mundo como devem ser. Lembre-se que Jesus diz assim: vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações, não para outra coisa. E por fim, a exortação. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar quer dizer permanecer, ficar firme. Mas o detalhe é perseverar até o fim. Quem não perseverar até o fim, na verdade, não perseverou. Esse será salvo. Então é uma verdadeira experiência de fé o que Jesus nos propõe
através deste alerta que ele dá aos seus apóstolos. A história do cristianismo foi feita por esta realidade da perseguição e do testemunho. E hoje nós celebramos um dos que iniciaram esse testemunho público diante das autoridades e perdeu a vida por causa disso. Santo Estevão, chamado proto-mártir, o primeiro mártir, o primeiro a se posicionar e dar seu testemunho derramando o próprio sangue. Rezemos. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.